Uh! Rolou? Falou. Então, bom dia, senhoras e senhores. Hoje eu estou empolgado. Hoje vai ser uma aulinha um pouco mais extensa. E a gente vai começar de um comentário que o Gugu fez no segundo vídeo e que eu vou ler para vocês, porque isso vai ficar mais claro no decorrer. Então, o Gugu comenta aqui. Na quiromancia indiana, a mão esquerda significa o potencial original da pessoa, enquanto a mão direita representa a sua condição atual. Na mesma quiromancia indiana, o anular está associado ao sol, que está associado ao coração, o centro vital do sistema, né, da pessoa. Assim, o anel de ouro, no anular esquerdo, representa o esforço de preservar as qualidades solares, sol, coração, ouro, originais da pessoa, e por extensão o desejo de preservar a pureza original do voto matrimonial. Então, eu queria que a gente lembrasse disso, guardasse isso, que esse eixo aqui, né, está associado ao coração, ao sol e essa pureza original, a como Deus criou o homem. E aí, assim, a gente vai entrar hoje, então, nessa forma humana, né? Que é uma forma pentagonal. Aqui está o chão, né? O homem tá, ele, com as armas, ele está apoiado no chão. E o homem, ele tem um círculo que ele gira daqui até aqui. Então o homem vai do pé direito ao céu, né, a cabeça, e volta para o pé esquerdo. E aí a gente pensa assim, não, mas como, né? Como isso? Por que isso? Se a gente começa a pensar assim, não, começar com o pé direito, né? O pé direito, ele é um símbolo no homem de uma inspiração, de um princípio de ação, de, olha, isso parece uma boa ideia. Então eu começo com o pé direito. A mão direita é essa primeira ação. Senão seria a inspiração da ação e a primeira ação. É o que você faz conscientemente a partir daquele princípio original. Você ainda não entendeu por que você está fazendo, mas você fala assim, ó, isso daqui parece uma coisa boa, agora eu vou agir nesse sentido. E aí passa para a cabeça, que é, agora eu estou entendendo o que tinha naquele princípio que me fez ser atraído para essa ação. E depois você começa a sentir, né? Você começa a sofrer, a sua paixão se adequa àquilo que você foi inspirado e depois agiu e depois entendeu, e aí você começa a ser modificado, assim, antes, se tivesse acontecido essa coisa comigo, eu não estaria sentindo o que eu estou sentindo agora. E então o seu ser, ele começa a se amoldar, começa a se amoldar àquela inspiração inicial. E depois a transformação, ela se conclui no pé esquerdo, que é um princípio de repouso. Então você deu o primeiro passo, agiu, compreendeu, começou a sentir de acordo com aquilo, e aquilo se torna a sua segunda natureza. E aí, a gente vê que os 5 sentidos, né, eles têm uma relação analógica também com cada uma dessas partes do homem. Então, a gente tem na camada inferior humana, que é mais material, a gente tem aqui primeiro o paladar. Vou fazer de vermelho, né, porque eu comprei uma caneta nova, vamos usar elas. Então a gente tem o paladar, e do lado de cá a gente tem o tato. Aqui a gente tem o olfato. E aqui a gente tem a audição. E aqui a gente tem a visão, que é quase que o sentido símbolo da cabeça. Vamos perceber que esses 2 sentidos aqui, eles são mais materiais. O paladar, ele tem que entrar na sua boca. E o tato, você tem que encostar na coisa. O olfato, você já pode sentir o cheiro de longe, do mesmo jeito que... De longe, mas não tão longe, né? Do mesmo jeito que a audição. E a visão, você pode ver assim, a quilômetros de distância. É o mais, vamos dizer, imaterial dos sentidos. Vamos dizer assim, não. É o mais material dos sentidos. Então,
tem algumas expressões que a gente usa corriqueiramente e que ajudam a ilustrar isso, esse caminho. Então assim, senti um gostinho, provei. Isso é assim, olha, isso parece bom. Minha vontade se move nesse sentido. Depois que a gente é associado ao sentido do olfato, a gente percebe assim, cara, isso não tá me cheirando bem. E quando a gente fala, né, quando a gente usa essa expressão, tem alguma coisa de, cara, eu não vou agir nesse sentido porque, não sei, isso daqui não parece a melhor coisa. Se a gente repara em outra característica do sentido do olfato, a gente percebe que cheirar e respirar, eles estão associados no mesmo ato. E então o olfato ele tem alguma coisa que é da distinção intelectual, tem alguma coisa com a visão, ele tem alguma coisa próxima do paladar, porque uma parte grande dos sabores que a gente sente estão associados ao olfato, e ele cria uma repugnância ou um desejo muito mais forte do que o paladar e a visão. Ele, vamos dizer assim, ele move muito mais a nossa vontade do que esses dois sentidos. E na verdade ele une as duas coisas. Então o olfato ele é assim, sei lá, uma pessoa fedida. Você não quer estar perto dela. E você tem muito menos controle do que se a pessoa fala com uma voz esganiçada, ou enfim. A visão, sendo mais, né, intelectual dos sentidos. A gente escuta, né, a gente também fala isso assim, nossa, hoje eu vejo, ou antes eu estava cego para isso, ou eu tive uma visão. E quando a gente fala, por exemplo, essa expressão, eu tive uma visão, ela geralmente é uma conexão entre um passado, né, você está falando assim, eu tive uma visão, dentro de um contexto que você sabe qual que é e que estava mais ou menos nebuloso, e que você vê assim, nossa, eu tive uma visão em relação a qual que é a realidade desse contexto e o que eu devo fazer agora. Então é assim, ele é o meio, é o elo de ligação entre um passado e um futuro, entre um princípio de ação e como as coisas devem ser. E quando a gente chega aqui na audição, a gente percebe que a audição, ela, diferentemente da visão, a gente não, assim, a gente vê o que a gente quer, a gente aponta a cabeça, é ativo. Mas a audição, ela tem uma coisa de, olha, a gente ouve o que a gente não quer também. Tá lá atrás, você nem tá prestando atenção e aquilo vem. E quando a gente vê as coisas, assim, por exemplo, quando a gente consegue entender alguma coisa específica, a gente começa, a partir daquela compreensão, a sentir e perceber outras coisas que não nos são agradáveis. Então, por exemplo, descobri uma coisa sobre minha própria pessoa. Ou que a alma funciona assim e agora eu consigo ver isso funcionando aqui e, putz, eu sou pior do que eu pensava. Isso é uma coisa que é, vamos dizer assim, dita, que ela pode não ser muito agradável, mas ela está sendo dita, e se a gente, talvez seja forçar a barra, mas onde que Deus fala ao homem? Deus fala no coração. Como que Deus cria? Deus cria falando, né? Faça-se a luz. O verbo divino. E aí a gente volta lá naquele comentário do Gugu. A audição, o sol, o centro vital do sistema e o potencial original da pessoa. Tá tudo ligado aqui a esse sentido da audição, que é um sentido não capitular, mas cordial. E aí a gente chega depois desse passo aqui, que é sofrer de acordo, né? Começar a sentir de acordo, a gente chega no sentido do tato, que é aqui termina a transformação, aqui é a nossa segunda natureza. Assim, a gente se torna aquilo que lá no começo a gente fala assim, nossa, isso parece bom. E a gente não entendia direito. A gente começa a agir naquele sentido. A gente entende por quê. A gente começa a sentir de acordo com aquela coisa, até que a gente se torna. E aí você fala assim, putz, completei um ciclo, agora eu sou aquilo que eu desejava ser há um tempo atrás.
e agora eu já sou. Então assim, quando você aprende uma profissão, é assim. Quando você aprende qualquer coisa, você completa esse ciclo. Eu lembro que uma vez eu escutei falar isso, que São Tomás de Aquino associava o tato ao ser humano. Assim, tem animais que têm visão melhor que a nossa, olfato melhor que o nosso, paladar melhor que o nosso, a audição melhor que a nossa, mas o tato é o sentido humano por excelência. Ele associava assim, os seres humanos mais inteligentes são os que têm o melhor tato. Então a gente vê assim, olha, não, essa pessoa tem tato, essa pessoa está instalada na realidade. Ou uma expressão do tipo, você não está na minha pele. Ou seja, você não está instalado na situação como eu estou. Então a gente vê que esse ciclo, ele começa com o pé direito e para aqui. Ele tem uma analogia, não só com as partes do corpo, mas com os sentidos humanos. E é uma coisa assim do homem que ele sai do chão, vai ao céu e volta ao chão. E o que eu acho que é mais interessante cara, é só nisso que o ser humano é homem. No resto, o ser humano, ele está mais ou menos assim, como os ciclos da natureza, como os animais. Ele está repetindo coisas, repetindo coisas, repetindo coisas. E esse ciclo aqui, onde que ele acontece? Ele acontece, enfim, na vida de estudo e oração, na tentativa de adquirir virtudes e na tentativa de acumular a fortuna. Quando a gente começar a falar do rosário, do simbolismo do rosário, isso vai ficar bem mais claro. Então, o que eu queria deixar aqui para hoje é que é isso que faz o homem ser homem. Essa forma, essa sequência de atitudes que começam com uma inspiração, ação, entendimento, sofrimento, paixão e agora eu sou aquilo. E aí fica uma coisa mais clara, né? Que é aquela passagem bíblica quando Jesus fala assim, se seus pés estão limpos, todo o seu corpo estará limpo. Se a sua inspiração original é pura, é boa, e se a pessoa que você se tornou, a partir daquela inspiração, é boa, o resto é bom. A compreensão foi boa, o sentimento foi bom, a ação foi boa. Independente do que as outras pessoas podem falar ou como você mesmo pode julgar, se você constata isso, assim, olha, se a inspiração e o resultado são bons, o resto ali foi bom. E eu acho que é isso. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado. Até daqui a pouco. Gostou, Tuda? Uhum.